Já pediram para eu mudar de assunto aqui? Isso porque a Polícia Federal avalia que as novas provas reunidas na investigação sobre a fraude bilionária do Banco Master podem ser suficientes para concluir o inquérito, mesmo sem um acordo de delação premiada com o banqueiro Daniel Porcaro. A quinta fase da Operação Compliance Zero ampliou o foco das apurações, atingiu nomes do Centrão e trouxe novos elementos após prisões, apreensão de celulares e documentos. Investigadores suspeitam que houve tentativa de ocultação de provas e de proteção a envolvidos no esquema. Matéria aqui no Portal Metrópolis que fala exatamente isso. Com essas novas provas, a delação de Porcaro pode nem ser mais necessária. Porcaro corre o risco de voltar para a Papuda. Inclusive, com a prisão de Felipe Cansado, primo do dono do Master, e dos materiais apreendidos pela PF nos endereços ligados ao senador Ciro Nogueira, além dos 8 celulares e computador de Porcaro, as autoridades avaliam que podem concluir o inquérito sem a delação do Daniel Porcaro. A Polícia Federal também avisou a defesa do banqueiro que não vai parar de deflagrar novas fases da Operação Compliance Zero para esperar o fechamento do acordo. Com isso, as autoridades não descartam a possibilidade de rejeitar a proposta dos advogados de Porcaro por falta de informações inéditas. Além de levar dados novos, a lei exige que o delator forneça provas substanciais das declarações, como documentos, vídeos, fotos, gravações e outros materiais que possam corroborar as declarações dele. Caso o empresário tenha a delação negada, ele deve seguir preso para aguardar a tramitação do processo e julgamento pela fraude financeira. Lembrando que o Porcaro está na cadeia há mais de 2 meses e vem sendo pressionado, tem pressionado, na verdade, os advogados dele para um pedido de habeas corpus. A avaliação nos bastidores é que a concessão de liberdade seria impossível por causa da quantidade de elementos probatórios e da pressão da sociedade diante do caso. Aí a matéria traz para a gente os novos indícios e os alvos da Compliance Zero. Um novo alvo que a gente viu na semana passada foi o senador Ciro Nogueira, que mensagens interceptadas mencionam repasses mensais de 300 a 500 mil reais para o senador em troca de favorecimentos no Congresso. Falamos aqui desde o momento em que o primeiro celular do Porcaro foi interceptado, as mensagens trocadas com a então noiva, namorada dele, mostram que o senador Ciro Nogueira teria a intenção de aprovar uma emenda à Constituição que previa um aumento do Fundo Garantidor de Crédito para cerca de R$1 milhão, o que favoreceria os bancos pequenos, como o Banco Master, a ficarem ainda mais ricos e conseguirem dinheiro com uma certa facilidade. Essa questão do Fundo Garantidor de Crédito era a forma como o Banco Master conseguia ali o seu dinheiro, foi a forma inicial e como ele mirava o seu crescimento. Teve também o Felipe Cansado, que é o primo dele, é descrito como o núcleo financeiro da operação. Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do Ciro Nogueira, e que aparece na investigação como administrador formal da empresa do Ciro. A empresa que seria usada como um mecanismo dissimulado para repasses financeiros e vantagens a Ciro Nogueira. Por último, Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, apontado como operador financeiro responsável pela inserção de dinheiro em espécie no sistema financeiro formal. Essa quinta fase mergulha nos relacionamentos políticos de Daniel Porcaro com figuras influentes do Centrão. Além de Ciro Nogueira, há outros personagens do Centrão que podem estar na teia, assim como o presidente da União Brasil, Antônio Rueda, que teria voado em um helicóptero do dono do Master após participar do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. O senador Ciro Nogueira disse que, em nota, ele disse que é vítima de uma perseguição política e que tentam manchar sua honra em ano eleitoral. Deixa eu falar um pouquinho com o Felipe sobre esse assunto do Porcaro, porque, Felipe, é muito, muito provável que essa delação do Daniel Porcaro não seja mais necessária. Os nossos colunistas aqui do Portal Metrópolis já trouxeram que vários investigadores
tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, já disseram que tem robustas provas, muita informação, e que me parece que o Daniel Vorcaro não está entendendo que eles têm tanta prova, tanta informação que já foi colhida, que as informações que foram trazidas por ele nessa delação premiada já não faz mais sentido. Que a colaboração ela só faz sentido se houver informações inéditas e houver informações que trazem grandes personalidades, grandes personagens acima dele, acima do Vorcaro. Se ele não consegue trazer nada de novo e acima dele mesmo, não vale a pena aceitar a colaboração premiada. O que a gente tem que falar também, Felipe, é que não é porque existe o Instituto Colaboração Premiada e que uma pessoa muito influente como Daniel Vorcaro e muito rica como Daniel Vorcaro está apresentando uma colaboração premiada e que outras pessoas antes já apresentaram uma colaboração premiada muito bagunçada, como por exemplo a do Mauro Cid, que é tenente-coronel, era tenente-coronel e ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, não é porque outras pessoas apresentaram e tiveram a sua colaboração apresentada e aprovada, que a do Vorcaro também precisa ser. Não é um instituto que precisa ser obrigatoriamente aprovado. É aprovado se for benéfico para a investigação. Se não for benéfico para a investigação, é cana, é prisão, é investigação como deve ser feita. Só vale a pena a delação se valer a pena para a investigação. O caso do tenente-coronel Mauro Cid é um belo exemplo da gente falar, da gente tratar aqui. Foi uma colaboração premiada extremamente bagunçada. O tenente-coronel Mauro Cid ele prestou diversos depoimentos, mais de 11 depoimentos à Polícia Federal. Aqui, uma curiosidade para vocês, a gente do Metrópolis está muito pertinho da Polícia Federal em Brasília, então a gente acompanhou isso muito de perto. Vários depoimentos do Mauro Cid à Polícia Federal, e não contente com isso, o ministro Alexandre de Moraes também chamou o Mauro Cid, convocou o Mauro Cid para prestar depoimentos no Supremo Tribunal Federal. Então foram diversas vezes, diversos discursos truncados. O ministro e a Polícia Federal, eles deram chance para o Mauro Cid mudar o discurso diversas vezes. Quantas vezes o Mauro Cid mudou o discurso dele? Porque a Polícia Federal entendeu que aquele assunto estava truncado, porque eles entenderam, por provas encontradas nos celulares também e nos computadores do Mauro Cid, que aquilo que ele dizia não era verdade. Ou seja, não dá para ficar dando diversas chances para um cara que é um criminoso, porque existe a delação premiada. Não dá para se basear uma investigação apenas numa colaboração premiada. No caso do Mauro Cid, até a gente consegue compreender porque não tinha muito de onde tirar a informação. A maior parte das informações do caso da trama golpista, ou da suposta trama golpista, vieram sim do Mauro Cid. Agora, no caso do Vorcaro, a Polícia Federal e o Ministério Público já estão com muita informação, já estão com muitas provas e os investigadores já cansaram de falar isso, inclusive os advogados do Daniel Vorcaro estão com receio e sabem que na mesa do André Mendonça, que é o ministro relator do caso, Felipe, está lá um pedido para ele voltar para Papuda. Eu mudo de assunto